Bom, vamos continuar então com as nossas aulas. Nós terminamos na semana passada falando do pacto das obras, a primeira parte da doutrina do pacto, ou a doutrina da aliança. O pacto das obras é aquele primeiro pacto que Deus faz com Adão e Eva antes da queda. Então, no pacto das obras, nós temos alguns pontos gerais, algumas ordens gerais, né, que são os mandatos criacionais, o mandato espiritual, social e cultural. E nós temos o ponto focal, né, o foco do pacto das obras, o centro, né, aquilo que determinaria a vida eterna para Adão e Eva, que era aquele teste de obediência, né, que Deus disse, olha, de todas as árvores você pode comer, mas do dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 3, então, nós vemos que Adão ele não consegue vencer esse teste, ele cai, ele desobedece, ele prefere dar ouvidos à serpente ao invés de dar ouvidos a Deus, ele vira as costas para Deus em busca de autonomia, em busca de ser como Deus, talvez motivado pelo orgulho e pela dúvida que a serpente colocou no seu coração, e ele então cai em pecado, o pecado entra no mundo. Então esse pecado que nós temos, esse registro que a gente tem em Gênesis capítulo 3, é o que nós chamamos de pecado original. Então todas as vezes que nós falamos de pecado original, é o pecado que os nossos pais cometeram e foi o pecado que resultou em morte para toda a humanidade. Foi o pecado que nos separou de Deus de uma vez por todas. Tá? A gente tem aí alguns textos que falam sobre a queda do homem no pecado, né? Romanos capítulo 5, talvez Romanos seja um dos mais claros. Romanos ele vai dizer isso com muita clareza, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um homem a morte entrou no mundo. Então ele faz toda essa comparação entre um homem, o primeiro Adão, e um homem também, o segundo Adão, que trouxe vida, né? que pela obediência de um homem, Adão, o segundo Adão, a vida entra no mundo. Né? Então, então a gente tem esses relatos aí mostrando sobre o pecado original. Né? 1 Coríntios 15, 21 e 22, Efésios 2, de 1 a 3. Eu não vou ler todos os versículos agora, mas anote aí depois com você, e se você quiser verificar todos esses textos. Salmo 51, versículo 7, Salmo 58, versículo 3. Então, o Novo Testamento ele é muito claro, né, com relação ao pecado original, à queda dos nossos primeiros pais lá em Gênesis 3. Tá? A doutrina da igreja com relação ao pecado original foi sendo desenvolvida e foi definida sobretudo no século V, principalmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo. Tá? E depois isso foi retomado no período da Reforma Protestante. Tá? Teve um debate muito grande ali de Pelágio com Agostinho, e depois os reformadores retomaram isso. Por quê? Eu não sei se você já estudou sobre Pelágio ou sobre o pelagianismo, mas Pelágio ele sustentava que o homem ele podia, pela força natural da sua vontade livre, levar uma vida moralmente boa. Então o homem, na verdade, ele não foi afetado moralmente ou espiritualmente pelo pecado de Adão, pelo pecado original. Todo ser humano ele nasce, de acordo com Pelágio, como se ele fosse uma folha em branco. E ele tem a capacidade de decidir levar uma vida moralmente boa ou não, né? Sem a ajuda necessária da graça de Deus. Para o Pelágio, o pecado de Adão lá em Gênesis 3 serve simplesmente como um mau exemplo. É um mau exemplo que nós temos, mas nós temos a capacidade de aprender com esse mau exemplo de Adão e escolher uma vida boa. E Agostinho, então, ele é ferrenhamente contra essa doutrina de Pelágio, e ele escreve, então, vários textos rechaçando, né, a doutrina de Pelágio, mostrando que, de fato, o homem ele é
pecador, ele nasce em pecado e ele é incapaz de por si só viver uma vida moralmente e espiritualmente boa. Ele precisa da graça de Deus para isso, tá? E essa também foi a ênfase dos primeiros reformadores protestantes no século XVI. Eles foram muito influenciados por Agostinho. Se você ler Calvino, você vai ver o quanto Calvino cita Agostinho, né? E o ensino deles é esse. O homem, ele estava radicalmente pervertido. O homem se tornou radicalmente pervertido depois de Gênesis 3. Aquela liberdade, aquela verdadeira liberdade que ele tinha no início, foi afetada, foi anulada pelo pecado original, tá? E aí talvez uma pergunta que fique é, bom, se a ação pecaminosa de Adão originou-se de sua vontade pecaminosa, ele desejou aquilo e ele fez aquilo, de onde veio então essa vontade pecaminosa de Adão? Qual que foi a origem dessa vontade pecaminosa que o levou à ação do pecado? O que aconteceu? Qual que é a origem? De onde veio isso tudo? Agostinho ele vai responder de forma muito clara na Cidade de Deus. Ele diz assim, que ninguém, portanto, procure por uma causa eficiente da vontade má, porque ela não é eficiente, mas deficiente. Agora, procurar descobrir as causas desses defeitos, causas, como disse, não eficientes, mas deficientes, é como se alguém procurasse ver as trevas ou ouvir o silêncio. Então Agostinho está nos dizendo que, olha, nós não podemos procurar uma causa eficiente da vontade má. Foi simplesmente algo, uma deficiência, um redirecionamento da vontade do homem. O seu coração ele foi naquele momento pervertido, ou seja, ele tinha sido criado para viver em harmonia com Deus, em direção a Deus, e o coração dele foi desviado pela dúvida e pelas palavras e pela tentação de Satanás. O Huckman, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, que a queda dos nossos primeiros pais em pecado não ocorreu sem a permissão providencial de Deus. Ou seja, Deus, sendo Deus, ele está por trás de tudo. Tudo que acontece na história acontece com a permissão providencial de Deus. Porque senão ele deixaria de ser Deus. Dizer que Deus foi pego de surpresa ou que algo aconteceu sem a sua permissão é diminuir a Deus. Mas também, por outro lado, o Huckman vai dizer assim, que Deus ele não causou a queda do homem, mas a permitiu. E aí, com isso, isso traz outra questão para a gente, né? Como que Deus pode permitir que aconteçam coisas que são contra a sua vontade? Se não era a vontade de Deus o pecado, como que ele permitiu? Como é que você permite algo que você não quer? E Agostinho, de novo, ele, assim como Calvino também, nas Institutas, ele responde assim, este é o significado da afirmação, as obras do Senhor são grandes, bem consideradas em todos os seus atos de vontade, que de uma maneira estranha e inefável, mesmo que é feito contra a sua vontade, não se faz sem a sua vontade. Então Agostinho ele deixa muito claro, e Calvino também vai dizer isso, que existe um mistério nisso tudo, que a nossa mente, a nossa razão humana é incapaz de compreender plenamente. Tá? O pecado, a queda do homem, sempre esteve debaixo da permissão providencial de Deus. Mas nós sabemos que o pecado é um desvio da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que o homem se rebelasse. Como que você explica isso tudo? Agostinho e Calvino não explicaram. E nós também, é impossível a gente dar uma explicação. Ele diz aí que é de uma maneira estranha e inefável, ou seja, a gente não consegue compreender plenamente, é estranho para nós, mas esse é o fato que a Bíblia nos apresenta.
O pecado ele aconteceu contra a vontade de Deus, mas ele não aconteceu sem a sua permissão, sem a sua vontade. Tá? E é isso então que a Bíblia vai nos apresentar. Depois o Huckman vai dizer assim: o pecado é, portanto, contra a vontade de Deus, mas nunca sem ou além da sua vontade. Deus permitiu que acontecesse a queda porque, em sua onipotência, ele poderia produzir o bem, até mesmo do mal. Mas o fato de que o pecado do homem não ocorre fora da vontade de Deus nem o explica, nem o justifica. Tá? Então, Deus, de uma maneira que foge à nossa compreensão, ele permitiu que acontecesse a queda, porque ele sabia em sua soberania, em sua onipotência, que ele produziria o bem até mesmo a partir do mal, tá? Dessa forma, então, o pecado ele entrou no mundo. O pecado veio como uma quebra naquele pacto das obras. Agostinho vai dizer que o pecado original foi o mau uso do livre-arbítrio, né, ou da verdadeira liberdade que Deus deu ao homem. O homem usou mal essa liberdade. E esse pecado, então, esse desvio do homem, essa desobediência do homem, trouxe morte, trouxe culpa e trouxe condenação sobre todo o ser humano. Tá? É dessa forma, então, que o mal, que o pecado, ele entra no mundo. A visão de Agostinho sobre o pecado ele é bem interessante. Talvez você já tenha lido, talvez você já tenha estudado sobre isso. Agostinho tem aquela visão famosa de que o mal ele não existe em si como uma substância. Né? O mal ele é um mau uso da liberdade que Deus deu ao homem. O neocalvinismo holandês, por exemplo, Abraham Kuyper, Herman Bavinck, eles trabalham essa questão da estrutura e direção. Né? A estrutura criada por Deus é boa, mas o problema, o mal, o pecado está na direção, no direcionamento que o homem dá para essa estrutura. Então, por exemplo, o governo como uma estrutura criada por Deus é algo bom. Aonde está o problema, então? Quando que ele se torna pecaminoso? Ele se torna pecaminoso quando homens com um coração desviado, com um coração longe de Deus, usam o governo para benefício próprio, para obter poder, para obter dinheiro, por luxúria, por ganância, etc. E de todas as outras estruturas, né? Por exemplo, a ciência como uma estrutura criada por Deus, ou a arte como uma estrutura criada por Deus, a tecnologia, a filosofia, tudo, são estruturas boas que podem ser usadas para a glória de Deus. Qual que é o problema? Quando que elas se tornam pecaminosas? Quando homens, pecadores, utilizam essas estruturas e direcionam e usam de uma forma que Deus seja desonrado, que não honre ou que não glorifique a Deus. Então, o pecado ele está aí, ele está no coração do homem e na forma como o homem usa as boas estruturas que Deus deu. Então, Agostinho ele tem essa ideia. O pecado ele está no coração. Ele não é uma substância que você pode ver ou tocar. Ele é a corrupção do coração humano. E aí, quando a gente usa mal a liberdade que Deus nos deu, as estruturas que Deus coloca nas nossas mãos, aí essas coisas se tornam pecados. Mas o pecado ele nasce dessa corrupção do coração. Quando o mal ele não é um ser criado para Agostinho. Ele não é uma substância que existe no mundo, mas ele é um afastamento de um bem. O mal ele não existe. O mal é a ausência do bem. É mais ou menos isso que Agostinho quer dizer quando ele está falando de pecado. Ele escreve o seguinte: nenhuma natureza, absolutamente falando, é mal. Esse nome não se dá senão a privação de bem. Então, o mal para Agostinho é a privação do bem. Diante disso tudo, Agostinho ele gosta de descrever o pecado, então, como esse afastamento da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no pecado original. É uma rejeição livre uma vontade de fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Tá? Então, esse foi o pecado original.
E aí então eles cometeram esse pecado e eles foram punidos por Deus por causa da desobediência. Eles perdem, né, o ambiente em que eles estavam. Deus tira eles do jardim do Éden, aquele ambiente naturalmente perfeito. Eles perdem também a imortalidade natural, né, ou a, a própria retirada da árvore da vida, né, que mostra isso. E aí ele começa agora a se corromper, ele se torna um ser corruptível dia a dia. Né? O ser humano agora, ele se torna suscetível à dor física, ao cansaço, às doenças, ao envelhecimento e a todas as desordens de todos os tipos. Tá? E essa então é a condição que todo ser humano nasce com ela a partir de Gênesis 3. Ok? Uh, como que é transmitida o pecado original para toda, como que é transmitido, né, esse pecado para toda a humanidade? Não é por imitação, né, como Pelágio dizia, imitar um bom exemplo ou imitar um mau exemplo. A ideia da transmissão do pecado original para nós é a ideia da imputação. Nós nos tornamos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, porque o pecado original ele foi imputado a nós. É a mesma palavra que nós usamos para falar da justificação. Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, é colocada sobre nós, tá? Por quê? Porque ele era o nosso primeiro representante, tá? Adão era o primeiro representante e a sua queda foi imputada a todos nós. E Cristo agora, como nosso segundo representante, a sua obediência e a sua justiça é imputada àqueles que estão em Cristo, àqueles que creem em Cristo. Então essa transmissão ela é feita por não maldição hereditária ou imitação, nada disso. É imputação. O pecado original ele é imputado a toda a humanidade. A justiça de Cristo é imputada, é colocada sobre aqueles que estão em Cristo, porque traz essa ideia de representantes. Adão era o primeiro representante da raça humana e Paulo ele vai falar muito bem sobre isso em Romanos. O segundo Adão, Jesus Cristo, é o segundo representante. Então, o primeiro Adão ele falhou, o segundo Adão, que é o segundo representante, ele venceu. Ok? Então, dessa forma, então, que o pecado original ele se transmite e ele se propaga a todos nós. Berkoff, vamos para Berkoff agora um pouco. Ele fala sobre o pecado original de Adão e Eva e ele ele fala assim que o pecado original teve os seguintes resultados. E esses são os 4 resultados que ele vai trabalhar. Ele diz assim: primeiro, o pecado original trouxe a depravação total da natureza humana, né? O contágio do pecado espalhou-se imediatamente pelo homem todo. Não significa que o homem se tornou tão completamente depravado como ele deveria ou poderia se tornar. Não é isso, né? Mas significa que todos os seus poderes e todas as suas faculdades do corpo e da alma foram manchados pelo pecado, foram tocados pelo pecado, tá? Nós estamos completamente manchados em todas as áreas da nossa vida pelo pecado. E essa completa corrupção do homem, ela é ensinada claramente nas Escrituras. Gênesis 6:5, por exemplo, quando Deus olha para a terra, para sua criação, e ele vê a maldade tinha se espalhado em toda a terra, e o texto diz lá em Gênesis 6:5 que Deus viu que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, né, do coração do homem. Salmo 14, verso 3, Romanos 7:18, todos esses textos então que mostram que uma das consequências do pecado original então foi a depravação total da natureza humana. Ele se tornou completamente incapaz
de viver uma vida moralmente e espiritualmente agradável e aceitável a Deus por si só. Mas em segundo lugar, o Perkoff ele vai dizer que o pecado original trouxe também perda da comunhão com Deus. Tá? O relacionamento do homem um com o outro e com a criação foi corrompida, né? Houve morte nessa relação, mas houve também uma morte, uma corrupção, uma perda na própria comunhão do homem com Deus. Tá? O homem ele corrompeu essa imagem de Deus que ele havia sido criado, né, em retidão e justiça originais. Ele rompeu com essa verdadeira fonte da vida, com a verdadeira fonte de bem-aventurança. E o resultado, então, de Gênesis 3 é a morte espiritual. Tá? Houve uma morte que foi a principal de todas. E Deus já havia falado, né, do dia que comeres certamente morrerás. A primeira morte que aconteceu ali foi a morte espiritual. Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então essa é a condição que Gênesis 3 nos trouxe. Ok? Além da morte espiritual, que é a perda da comunhão com Deus, essa mudança da condição real do homem refletiu-se também em sua consciência. Ele primeiro teve uma consciência da corrupção. O homem ficou com vergonha quando Deus apareceu lá em Gênesis 3. Eles se escondem de Deus. Eles fazem ali folhas para cobrir a nudez porque eles estavam com vergonha. Depois houve uma consciência não apenas de vergonha, mas também de culpa. Eles se sentiram culpados. E eles começaram a acusar um ao outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. Então houve esse sentimento, essa conscientização da condição que eles se encontravam. Vergonha e culpa diante de Deus. E não apenas isso, em quarto lugar, Berkhoff vai dizer também que não apenas a morte espiritual, mas houve também a morte física e a morte de todos os seus relacionamentos, em todas as suas instâncias. Tá? O homem pecou, e uma das consequências foi que ele foi condenado a retornar ao pó do qual ele fora tomado. A Gênesis 3, 19, nós temos isso. Paulo, em Romanos, ele vai falar que por um homem a morte entrou no mundo e passou para todos os homens. Romanos 5, 12. Romanos 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Tá? Então, tudo isso foi consequência do pecado original, de Gênesis 3. O homem foi expulso do paraíso, porque o paraíso representava lugar de comunhão com Deus. O paraíso era um símbolo da vida completa, símbolo de bem-aventurança. Mas então, por causa do pecado, da morte que entrou no mundo, o homem ele é expulso do paraíso. Foi-lhe vedada a árvore da vida. Tá? Porque a árvore da vida era um símbolo de vida prometida ali na aliança das obras, no pacto das obras. Ok? E com isso, então, nós já falamos, voltando aí para o primeiro ponto, o ser humano se torna depravado ou pecador em todas as suas instâncias. Né? O contágio do pecado espalhou-se imediatamente pelo homem todo e para todos os homens, depois de Gênesis capítulo 3. Tá? Toda parte do ser humano, da natureza humana, foi tocado pelo pecado, foi contaminado pelo pecado. Tá? E nós temos aí, então, eu já falei, alguns textos que mostram isso, Gênesis 6:5, Salmo 14, versículo 3, Romanos capítulo 7 também. Vamos olhar para alguns textos, alguns documentos históricos que nós temos e ver como que eles trabalham essa questão da depravação total. O que eles têm a nos ensinar? Primeiro, a Confissão Belga. A Confissão Belga, escrita em 1561, lá no artigo 14, ela diz assim: cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e formou conforme sua imagem e semelhança, bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas quando o homem estava naquela posição excelente, ele não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos às palavras do diabo, submeteu-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição.
pois transgrediu o mandamento da vida que tinha recebido e pelo pecado separou-se de Deus, que era a sua verdadeira vida. Assim ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual. Então o homem transgrediu o mandamento da vida, o pecado entrou no mundo, ele se separou de Deus e corrompeu toda a sua natureza. E qual é o mérito humano, então? O mérito, ele mereceu a morte física e a morte espiritual, tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas. Ele perdeu todos os dons excelentes que tinham recebido de Deus. Então é dessa forma que a confissão belga trabalha essa questão do pecado original. O Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, uma das perguntas ele questiona o seguinte: de onde vem esta natureza corrompida do homem? De onde vem a nossa natureza corrompida? E a resposta: da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Eles eram os nossos representantes, os primeiros representantes. Então a queda e a desobediência deles trouxe queda e a desobediência para todos nós. Então o catecismo vai dizer que ali, em Gênesis 3, nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. E aí estão todos os textos que o catecismo ele usa. Um outro documento, a Segunda Confissão Helvética de 1566, o artigo 8 diz assim: por pecado entendemos a corrupção inata do homem, que se comunicou ou propagou de nossos primeiros pais a todos nós, pelo qual nós, mergulhados em más concupiscências, avessos a todo bem, inclinados a todo mal, cheios de toda impiedade, de descrenças, de desprezo e de ódio a Deus, nada de bom podemos fazer, e até nem ao menos podemos pensar por nós mesmos. Além disso, à medida que passam os anos, por pensamentos, palavras e obras más, contrárias à lei de Deus, produzimos frutos corrompidos, dignos de uma árvore má. Então olha isso, a Segunda Confissão está nos dizendo que o homem ele nasce com essa corrupção inata, né, do homem, já está nele, que se comunicou a nós, que se propagou a nós através dos nossos primeiros pais, Gênesis 3. Então perceba que a depravação total está intimamente ligada com o pecado original, com o pecado de Gênesis 3. É esse pecado que nos separou de Deus, que trouxe morte para a humanidade e que nos tornou objetos da ira e da justiça e da condenação de Deus. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que não apenas isso, mas por causa disso, os nossos frutos que nós produzimos por nós mesmos são frutos corrompidos, dignos de uma árvore má. Mateus capítulo 12, versículo 33. A árvore má não pode dar fruto bom. Um outro documento, os Cânones de Dort, 1619. O capítulo 1 do Cânones de Dort, ele diz assim: todos os homens pecaram em Adão. Então lembra sempre disso. O pacto das obras feito com Adão, ele era o nosso primeiro representante. Então nele todos nós pecamos. Estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com estas palavras do apóstolo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6. Então seria justo da parte de Deus deixar toda a humanidade no pecado e sob a maldição condená-la à morte eterna. Tá? Mas por graça e por misericórdia ele não fez isso. Tá? Jesus Cristo vem para resolver esse problema do pecado. Por último, a Confissão de Fé de Westminster, documento de 1647, capítulo 6, diz assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido.
Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, de acordo com o sábio e santo conselho de Deus, Deus permitiu a queda de Gênesis 3. Parágrafo 2º. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, primeiro parágrafo a gente tem pecado original, segundo parágrafo a gente tem depravação total. Terceiro parágrafo, sendo eles o tronco de toda a humanidade, olha aí, os representantes, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Está aqui a palavrinha que eu falei antes. Como que foi a transmissão do pecado original para nós? Por imputação. O delito dos pecados de Gênesis 3 foi imputado a seus filhos, a todos nós. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente tem aí sobre o pecado original e sobre a depravação total. Então, a quebra ali naquela aliança das obras, no pacto das obras, trouxe pecado e morte para toda a humanidade. E aí a pergunta, então, é a seguinte, né? E aí a gente vai para a segunda parte e a parte final da nossa aula de hoje. Se essas descrições sobre os efeitos do pecado e da depravação total, tudo isso que a gente leu nesses documentos todos, são verdadeiros, a vida na Terra hoje, a nosso ver, teria de ser virtualmente impossível. Se todos nós somos tão manchados e corrompidos e depravados moralmente e espiritualmente, né? Como que ainda é possível algum tipo de vida entre nós na Terra? O Huckman, no livro dele, ele vai dizer assim: por causa da queda, cada ser humano é fundamentalmente egocêntrico e sem amor, odiando a Deus, odiando os outros e devastando a natureza. Se isso fosse tudo, o que existe hoje não passaria de um inferno na Terra. E é exatamente aqui, então, né, por meio dessa pergunta, como então a vida ainda é possível, diante de tudo, se tudo isso é verdade? É exatamente aqui que Huckman ele vai introduzir uma doutrina chamada de graça comum. Tá? É no meio dessa depravação total, é no meio desse caos moral e espiritual em que nós vivemos, é que nós encontramos a graça comum. Tá? Calvino ele falava muito sobre graça comum, ele chamava de graça geral. E ele diz assim nas Institutas, no livro 2, aqui deve nos ocorrer que no meio desta corrupção da nossa natureza, há algum lugar para a graça de Deus. Não para a graça no tocante a purificá-la, mas a restringi-la interiormente. Assim, Deus, por sua providência, refreia a perversidade natural, para que não irrompa em ação, mas não a purifica interiormente. Então essa é uma das diferenças que a gente vai ver daqui a pouco. A graça comum, ela restringe o pecado. Ela é uma graça que muda o comportamento da pessoa exterior, mas ela não purifica o interior, ela não salva, ela não regenera o coração humano, tá? E aí Calvino vai dizer assim: se considerarmos o Espírito de Deus como a única fonte da verdade, não rejeitaremos a própria verdade, nem a desprezaremos onde quer que ela apareça, a menos que desejemos desonrar o Espírito de Deus. Então, por causa da graça comum, Deus refreia a perversidade natural do homem, sem purificá-lo interiormente. Tá? Deus, ele impede que o pecado do homem ele vá até as últimas consequências, que essa depravação total se manifeste até as últimas consequências. Então o homem ele é restringido nisso por causa da graça comum. Olha o que Bavinck ele diz sobre a graça comum. Desta graça comum procede tudo que é bom e verdadeiro que ainda vemos no homem decaído. Então tudo que a gente vê no homem decaído, que é bom
e que é verdadeiro é fruto da graça comum. E aí ele diz assim: a luz ainda brilha nas trevas. O Espírito de Deus vive e trabalha em tudo que foi criado. Logo, ainda permanecem no homem certos traços da imagem de Deus. Há ainda intelecto e razão. Todas as espécies de dons naturais ainda estão presentes nele. O homem ainda tem uma percepção e uma impressão da divindade, uma semente da religião. A razão é um dom inestimável. A filosofia é um dom admirável de Deus. A música também é um dom de Deus. As artes e a ciência são boas, proveitosas e de alto valor. O Estado foi instituído por Deus. Há ainda uma aspiração por verdade e virtude, também pelo amor natural entre pais e filhos. Em assuntos que dizem respeito a esta vida terrena, o homem é capaz ainda de fazer muitas coisas boas. Então, tudo isso é fruto da graça comum. Tudo que o homem produz de bom, de belo e de verdadeiro é fruto da graça comum. É Deus restringindo o pecado e tornando a vida na terra possível ainda, mesmo em meio à queda, mesmo em meio ao pecado. Ok? Rod, ele escreve o seguinte sobre a graça comum. A graça comum é a influência restritiva e persuasiva do Espírito Santo, operando somente por meio das verdades reveladas no Evangelho, ou por meio da luz natural da razão e da consciência, aumentando o natural efeito moral dessas verdades sobre o coração, a inteligência e a consciência. Não envolve mudança do coração, como eu já disse. Então, o pecado, a graça comum não muda o coração. E sim unicamente um aumento do poder natural da verdade, uma ação restritiva das más paixões e um aumento das emoções naturais em face do pecado, do dever e do interesse próprio. Então, a graça comum é a graça que alcança toda a humanidade, restringindo a manifestação do pecado, mas sem remover a miséria humana. O ser humano continua sendo ainda pecador, tá? Mas a graça comum permite que até esses incrédulos pecadores profiram muitas verdades e produzam muitas obras que são boas, verdadeiras e belas, tá? A graça comum é uma graça que refreia o pecado, mas sem regenerar o coração humano. Ela não remove a culpa do pecador. O ser humano ainda continua sendo objeto da condenação de Deus. Ela não suspende a sentença de condenação, tá? O homem, mesmo com a graça comum, o homem continua sob o juízo de Deus. Por isso que é chamado de graça comum, porque ela faz um contraste com uma outra graça que é chamada de graça especial. Na verdade, não é uma outra, né? Como se fossem duas graças. Não, são dois modos de Deus agir, tá? Ele age. A nomenclatura é dada por uma questão de didática, para a gente entender melhor, tá? Existe uma forma de Deus agir e Deus dispensar a sua graça que permite a vida na terra, mas que não salva o pecador. Mas Deus, ele age de forma especial, de forma eficaz, que é o que a teologia chama de graça especial, e essa graça sim regenera, transforma e salva o pecador por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho de Cristo, tá? O Berkoff, ele traz algumas diferenças entre a graça comum e graça especial. Eu coloquei aqui só para você entender melhor qual que é a diferença e a relação entre os dois modos de agir de Deus, né? Qual então é a diferença entre graça comum e graça especial? Primeiro, a graça especial atinge somente os eleitos. Os eleitos são trazidos a Cristo por meio da igreja, por meio da palavra de Deus, por meio do ministério do Evangelho, e eles então são alcançados com a misericórdia e com a compaixão de Deus. A graça especial atinge os eleitos, que traz salvação, traz regeneração para o coração humano. A graça comum atinge todos os seres humanos, independente se é eleito ou não. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol brilha para justos e injustos, né? Então, toda a humanidade é alvo da graça comum de Deus. Segundo lugar, a graça especial redime e perdoa,
né? Porque ela apresenta a Jesus Cristo no Evangelho. A graça comum não perdoa e nem redime. A graça comum refreia o pecado, mas não muda a natureza. Terceiro lugar, a graça especial ela é irresistível. Aqueles que Deus deseja salvar, Ele salva pela sua graça irresistível. Ele muda o coração do homem e Ele torna o homem desejoso de crer e se arrepender. Porém, a graça comum ela é resistível e efetivamente sofre maior ou menor resistência. E por último, quarto lugar, a graça especial muda o coração. A graça especial manifestada no Evangelho de Jesus Cristo transforma o coração humano. Mas a graça comum muda apenas a atitude, o comportamento externo. Tá? A mudança realizada pela graça comum é apenas moral, mas não espiritual. Somente o Evangelho, a graça especial, muda o homem espiritualmente. O homem deixa de ser morto espiritualmente e passa a ter vida espiritualmente por meio da graça especial do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Mas a graça comum não provoca mudanças internas no coração do pecador. Tá? Então é basicamente isso que o Berkhof ele vai trabalhar, e ele está dizendo isso. A graça comum ela refreia o pecado e ela torna o ser humano alvo da bondade de Deus, mesmo em meio a um mundo caído como o nosso. Mesmo com... na verdade, é exatamente por isso que o ser humano totalmente depravado, ele ainda consegue produzir coisas boas. É por causa da graça comum que ainda é possível algum tipo de organização e vida na Terra, e relacionamento e harmonia entre as criaturas de Deus na Terra, por causa da graça comum. Tá? Termino aí com a frase de Calvino nas Pastorais, e ele escreve o seguinte: toda verdade procede de Deus. Se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para sua glória tudo quanto pode ser corretamente usado dessa forma? Então Calvino está nos dizendo, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom e tudo que é belo procede de Deus, é fruto da graça comum de Deus. Então, mesmo com a doutrina da depravação total, a vida ainda é possível e há traços de beleza, de bondade e de verdade no mundo por causa da graça comum. A graça comum nos ensina que mesmo em meio a um mundo totalmente depravado, Deus ele não nos abandonou completamente. É por isso que nós ainda vemos traços de beleza, de bondade e de verdade no mundo criado. Ok? Então eu vou terminar por aqui essa aula de hoje. Essa aula nós vimos então a relação entre pecado original, depravação total e graça comum. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima, gente.